Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, você que nos acompanha pela 91.9 FM, um abraço muito forte a você que acompanha o Jornal Potiguar Notícias de segunda a sexta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, abraçando e agradecendo a você também que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelos grupos de Zap, muitíssimo obrigado por estar conosco, trazendo aqui os destaques diários do Jornal Potiguar Notícias, do portal Potiguar Notícias. Acesse aí www.potiguarnoticias.com.br. Então, o portal de notícias do Rio Grande é no portal de notícias do Rio Grande do Norte, que você pode ficar bem informado, mas sobretudo que você pode refletir junto com os nossos colunistas, porque muitas matérias você pode encontrá-las, muitas notícias em diversos portais, mas nós temos aqui colunistas exclusivos, onde essas ideias, estes textos você só encontra no portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Queria mandar um abraço muito forte para Elis Daniele, minha querida prima Elis Daniele, muito obrigado por estar aqui na audiência do Jornal Potiguar Notícias, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha em Macaíba, você que nos acompanha em Jaçanã, você que nos acompanha em Natal, em Parnamirim. Alô, um abraço muito forte para a terra dos canaviais. Alô, Ceará Mirim, Extremóis, um abraço, muitíssimo obrigado por estar conosco. No programa de hoje nós teremos a participação de Padre Murilo de Paiva, temos de
Ederlândia Galdino, que ela é justamente da LBV, a Legião Brasileira de Boa Vontade, Inclusive, já estou conversando aqui com o colega de trabalho Abner para preparar um programa só sobre solidariedade. Temos aqui a participação da Cruz Vermelha, da LBV, de empreendedores, de empresas diversas, de cidadãos, de cidadãs, então de igrejas, enfim, sobre solidariedade, sobre como ajudar as pessoas que mais precisam nesse momento de pandemia, que deixou mais do que nunca evidente a grande desigualdade social que existe em nosso país. Nós teremos também a participação de Roberto Fontes, que é presidente do Sindiferne. Portanto, o presidente do Sindiferne, Roberto Fontes, que é o pessoal dos auditores fiscais, estará participando do nosso programa de hoje, que é o pessoal do Fisco, né? O pessoal do Fisco. Eles têm um projeto também voltado à questão da solidariedade e nós estamos abrindo espaço aqui para divulgar. Também conversaremos com Jean Leite. Alô, meu amigo Jean Leite. Jean Leite é professor universitário e é também apresentador do Opiniões, aqui na TV do Portal Potiguar Notícias, na PNTV. O programa Opiniões, que traz sempre debates de mais alto nível, comandado por Jean Leite. Nosso abraço para Jean Leite. A nossa parceira aqui, Tatiane Marques, que é consultora empresarial e vai estar falando aqui sobre empreendedorismo também no programa de hoje. E ainda sobre meio ambiente estará falando conosco o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre meio ambiente, tá certo? Os caminhos da pós-pandemia, as reflexões. Ele traz uma reflexão muito interessante nos dias atuais, que é a quantidade de plásticos que são encontradas nos rios, nos mares. Ele alerta, já a gente vai ter no mar mais plástico do que peixe, tá certo? Então, essa sugestão, essa ideia que ele traz aqui para o futuro da humanidade. Nós vimos hoje muitas coisas bonitas e é interessante que nossos filhos, nossos netos não vejam isso somente em vídeos no futuro, que possa ver isso também ainda, ver o nosso meio ambiente preservado, uma parte pelo menos, que uma outra parte nós já destruímos em favor da industrialização, em favor do progresso, nós destruímos o meio ambiente. Então, talvez seja a hora da indústria encontrar um plástico biodegradável que não vá para o mar se matar os peixes, né? Então, está aí uma participação do professor Robério Paulino no programa de hoje. Então, você que nos acompanha sabe que nós geramos da PNTV, a TV digital do Portal Potiguar Notícias, para várias emissoras parceiras no Rio Grande do Norte. E aí, todos os dias eu começo abraçando e agradecendo esta parceria. Muito obrigado, você que nos acompanha pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Um abraço para Padre Nunes, que nos acompanha, que nos abriga na 91.9 FM. E aqui essa rádio chega a 99 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Um abraço para você que nos acompanha pela 105 FM no Mato Grande. São mais 17 municípios abraçados pela 105 FM. O nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela Liberdade FM. Alô, Ceará, alô, Felipe Guerra. Felipe Guerra nos acompanhando também. Um abraço para Macaíba FM, Flores FM, FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, FM Liberdade em Cerro Corá. Meu abraço a você que nos acompanha em Cerro Corá. Eu gosto muito dessa cidade, é uma cidade muito bonita. Asas da Esperança em Mossoró, o nosso abraço para você da terra de Santa Luzia, para você de Mossoró. Um abraço para você que nos acompanha também em Santa Cruz, pela Rádio Santa Rita de Cássia FM, Rádio Santa Rita FM. Obrigado a você que nos acompanha no Seridó. Essa rádio do Seridó, ela também chega a Nova Palmeira, chega a Picuí, ou seja, ali na divisa, Nova Floresta, na divisa com o Rio Grande do Norte, né? O Curimataú paraibano, o Seridó paraibano, ali muito próximo. Muito obrigado a você que nos acompanha no Seridó, você que nos acompanha em Bahia Formosa, na Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, alô Nova Cruz. Um abraço a você que nos acompanha em Pureza. Muitíssimo obrigado a você nos diversos pontos, diversas regiões do Rio Grande do Norte, acompanhando o Jornal Potiguar Notícias. E como você sabe, a gente traz os destaques do portal de notícias do Rio Grande do Norte. Rapidamente, vocês viram você que acompanha a mídia nacional,
viu alguma ação do Ministério da Agricultura, da Cultura, no governo Bolsonaro? Pois bem, a Regina Duarte, que era namoradinha do Brasil no tempo da ditadura, ela assumiu o ministério e saiu, né, que é uma secretaria com status de ministério, entrou e saiu sem apresentar nada de concreto para a cultura. Aliás, em termos de cultura, o governo do Jair Bolsonaro, aliás, eu não vou nem comentar isso, não tem nem o que comentar quando se fala de cultura em relação a Regina Duarte, Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro. O contrário da cultura seria mais apropriado em se tratando do presidente da República. O Ministério da Saúde libera uso amplo e precoce da cloroquina. A decisão é polêmica. Aí tem uma parte sobretudo o pessoal mais ligado à ciência acha que precisa de mais pesquisa para poder indicar este remédio. Senadora Zenaide Maia votou favorável à PL que adia o Enem. Um debate ainda, pessoal, que termina essa semana sem uma decisão sobre essa questão do Enem. Afeta todos os estudantes do Brasil, do Rio Grande do Norte, do seu município, do meu município. Afinal de contas, vai ter um Enem ou não vai ter o Enem? A resposta é a mesma, a resposta é esta que a gente tem, ou seja, é a não resposta, porque o Ministério da Educação sustenta que vai ter, mas a maioria das pessoas, dos educadores do Brasil, que se manifestam nas redes sociais e que nós aqui do Potiguar Notícias conversamos, a maioria acha que não deve ter o Enem porque está prejudicado na data prevista, porque está prejudicado porque as pessoas, sobretudo da escola pública, estão sem aula. Ontem eu conversei aqui com a professora Francisca Henrique, que é do PH3, uma escola importante privada. Ela também acha que o conteúdo, a qualidade do Enem será muito baixa, justamente porque as pessoas estão sem aula. Primeiro, as escolas privadas estão tendo aulas por internet, que ainda não tenham o mesmo significado no que diz respeito, o mesmo resultado, melhor dizendo, no que diz respeito ao aprendizado, e as escolas públicas nem aula estão tendo. Logo, haverá o Enem já está inevitavelmente prejudicado. Qual a data que vai acontecer? Este que é o debate. E aí, na próxima semana, a gente vai acompanhar isso aqui, tanto do ponto de vista do governo, como do ponto de vista da sociedade civil, e trazer para vocês. Hoje, como quase tudo no governo Bolsonaro, isso é apenas polêmica, é debate, muitas vezes infindáveis, sem resultado algum. Aliás, resultado é que não se vê no governo Bolsonaro, infelizmente. Olha, pessoal, ontem nós começamos aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, sobretudo aqui da região metropolitana de Natal. De Macaíba, nós entrevistamos Netinho França, vamos entrevistar outros pré-candidatos. Aqui da cidade de Parnamirim, entrevistamos a candidata do Podemos, a professora Francisca Henrique, não é? Ela é oposição ao prefeito Taveira, atualmente. Mas nós vamos nós vamos entrevistar outros pré-candidatos, todos os pré-candidatos, inclusive o prefeito Taveira e todos os candidatos da oposição estão sendo convidados para participar aqui da bancada do Jornal Potiguar Notícias, no último bloco, entrevistando. Isso na próxima semana a gente vai ter bastante entrevistas aqui. Olha, PSC de Parnamirim não aceita ser cozinhado, entre aspas, por Taveira e quer mais espaço. Então é isso, aí o suplente deputado Abidene querendo mais espaço no governo Taveira. PCdoB faz reunião virtual e confirma pré-candidatura de Arene Paiva à Prefeitura de Parnamirim. Pronto, vamos aqui também entrevistar a Arene Paiva assim que ele possa nos agendar conosco. Aqui nós já estamos construindo esse agendamento, nossa produção já está em contato com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Parnamirim e também aqui da região metropolitana. Queria mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Ayrton Bulhões, muito obrigado por estar conosco. Cleiton Soares, Cláudio Lima, Padilha, Irã Padilha, meu amigo Irã Padilha, um abraço para você, um bom dia para você. Elis Daniele Oliveira Barbosa, alô Nova Floresta, alô
Elis, Daniele, um abraço muito grande para você. Se cuide nesse tempo de pandemia. Olha, pessoal, nós vamos chamar, eu começava a dizer a vocês aqui do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, e vou fazer aqui a homenagem a algumas das pessoas que escrevem de forma dedicada para o portal www.potiguarnoticias.com.br. Um abraço para Cefas Carvalho, Alfredo Neves, Renice Ordini, Arthur Dutra, Claudino Leite, quem mais escreve aqui no portal Potiguar Notícias? O Wellington Duarte, que é presidente do Adurne, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ana Paula Campos, receba o nosso abraço, muitíssimo obrigado. Dica de leitura, você que quer se informar, leia Andresa Tavares, Ana Paula Campos, professor Wellington, quem mais? Theo Alves, a bibliotecária Andréa Braz, que está escrevendo também, fazendo resenhas literárias muito bacanas aqui no portal Potiguar Notícias. Evandro Borges, que é advogado. Bia Crispim, que conversa, que escreve sobre o mundo do LGBT. Professor Aderson Barros, que escreve sobre o mundo da contabilidade. Valério Mesquita, que escreve sobre causos e sobre a sua cidade, a cidade de Macaíba, a cidade de Alta de Souza. Daniel Costa, um abraço muito forte para Daniel Costa, que é advogado. Ana Carolina Monte Procópio, que tem um texto que é um primor, que é uma maravilha. Vércia Silveira, muitíssimo obrigado por estar conosco. Então, você nesse tempo de pandemia, Andréa Nogueira está escrevendo sobre a Maria da Penha, lê Maria da Penha, que atualizada. Ananda Carvalho, que escreve sobre o mundo dos quadrinhos, do cinema, das séries. Então, é cultura na veia com Ananda Carvalho. Então, são estes e outros escritores, poetas e também jornalistas que estão, advogados, intelectuais, que estão aí à disposição dos leitores neste tempo de pandemia, e também para você que está confinado, para você que não está confinado, opção de leitura é o que não falta. Plural, tem gente de esquerda, de centro, de direita, enfim, você escolhe com quem mais você se identifica. E você que acompanha nosso portal de segunda a sexta-feira, nosso Jornal Potiguar Notícias, você sabe, a gente tem a participação com a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo de Paiva, o que o senhor preparou para o programa de hoje? A palavra é sua. Olá, estamos chegando, como vamos, a você que acompanha o Potiguar Notícias. Que beleza! Esses dias a gente estava refletindo sobre o movimento, a ação dos primeiros cristãos, os primeiros 10, 15 anos do cristianismo, todo o trabalho em volta de Antioquia da Psídia. Mas hoje o Evangelho nos traz uma frase que é para nós fundamental nesse momento. Não se perturbe o vosso coração. Aliás, é o versículo 1 do capítulo 14. O ambiente é um ambiente de tristeza, de despedida. No final da ceia, os discípulos ficam tristes e Jesus então percebe a tristeza deles, mas quer animá-los, quer torná-los ativos e altivos no processo, porque o que vem adiante é muito. Então é preciso fazer uma motivação especial, que é o que nós estamos precisando. Estamos precisando de uma motivação especial. E a pergunta que subjaz a tudo isso é: o que é ser cristão? E isto vale para aquele contexto de ontem, lá em que os cristãos conviviam com o próprio Jesus, diretamente, fisicamente, pessoalmente, vale para hoje e vale para amanhã. Nós podemos dizer, a partir do texto, porque o texto vai fechar esse ciclo pedagógico com aquela resposta de Jesus. Olha, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O que é ser cristão? Ser cristão, em primeiro lugar, é descobrir que Jesus é o caminho. Nele nós caminhamos, a humanidade caminha, o ser humano é um ser a caminho. Então, escutar esse convite e caminhar e avançar para não se deter simplesmente na hora presente, mas viver a hora presente numa perspectiva que a gente pode dizer cheia, maiúscula. Ser cristão
Em segundo lugar, é encontrar em Cristo a verdade que liberta, a verdade a partir de Jesus é descobrir Deus na raiz e no extremo do amor. E terceira resposta, muito bonita, o que é ser cristão? É encontrar em Cristo a vida, na dureza desta realidade, crer para valer que Ele está presente. Então, eu desejo que cada um de nós, frente a todas as dificuldades da vida, nós todos possamos ter esta disposição para caminhar. O caminho é de luta. Ter esta disposição para a verdade que devemos excluir a mentira. Muitos se sustentam na mentira. E, por fim, encontrar em Jesus o sentido principal da nossa vida. Por hoje é só, Pinto Júnior. Um grande abraço e até a próxima, se o bom Deus... Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva. E uma frase interessante aí do Padre Murilo de Paiva. Tem muita gente que se sustenta na mentira. Olha, Padre Murilo, e isso hoje, pelo menos em tempo de redes sociais, todo mundo muito efusivo nas redes sociais, isso tem um nome muito apropriado, que é a fake news, né? A fake news sendo espalhada aí não somente no campo da política, mas também em vários outros campos, não é? O fake news é realmente hoje uma preocupação muito séria, porque é diferente daquela notícia, embora tenha a mesma raiz, daquela mentira que era contada entre duas pessoas, atingia 3 pessoas. Uma fake news hoje ela pode atender dezenas, centenas, milhares de pessoas e pode atingir negativamente, o que é pior. Então, a mentira ou a fake news é algo realmente preocupante. Olha, já nós estamos preparando aqui um programa sobre solidariedade para as pessoas, as instituições, as empresas, as ONGs, as instituições que trabalham essa questão da solidariedade nesse tempo de pandemia. Né? Então nós temos aqui no Rio Grande do Norte, né, a Cruz Vermelha, que tem um trabalho maravilhoso. Eu queria mandar um abraço aqui para o presidente Kelson Montenegro, para a vice-presidenta Andresa Tavares, da Cruz Vermelha. O nosso abraço a vocês, nossa admiração pela a grandeza do trabalho que vocês desenvolvem, e também pelo pessoal da LBV, que é a Legião Brasileira da Boa Vontade. Inclusive eu estive lá, eu fui comemorar um aniversário lá, dando meu aniversário, e ganhar o presente de conversar com as crianças lá na LBV, tá certo? E fui almoçar com as crianças, com as pessoas que são cuidadas lá na LBV. Foi uma experiência muito interessante. Muito interessante de sentar com as crianças. Fui entrevistado lá. Eu sou acostumado a entrevistar aqui no Potiguar Notícias, então eu fui entrevistado por crianças de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 14 anos, 9 anos lá. Fui sabatinado e foi uma experiência muito bacana. Queria agradecer a todos da LBV, na pessoa de Oderlane e Galdino, pelo convite. Foi uma experiência bonita. Olha, pessoal, no Rio de Janeiro, a polícia entrou na casa de cidadãos comuns, tem 17 tiros lá de marcas em São Gonçalo, que é no Rio de Janeiro, e um menino chamado João Pedro, de 14 anos, foi morto, né, com balas. Quer dizer, ele escapa do traficante, é morto pela polícia. Uma situação muito difícil nas comunidades. Essa questão da falta, do excesso de violência, é preciso ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Então, aqui a distância, a nossa solidariedade a essas famílias que a gente está falando, desse jovem Márcia, aqui no Rio Grande do Norte, o que está morrendo de jovens nas comunidades mais pobres é um absurdo. Então, as pessoas estão muitas vezes escapando da pandemia, estão morrendo pela violência, como se estivessem em um estado de guerra não declarado. Isso é lamentável. Cláudio Lima, caiu aqui a live do Pinto Júnior, mas foi recuperado, e você aqui recuperou o nosso pique aqui. Muito obrigado por estar conosco sempre, acompanhando o Jornal Potiguar Notícias. Agora nós vamos ouvir mais uma participação no programa de hoje de Oderlânia Galdino, que é representante que representa muito bem, que é a comandante da LBV
no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, o Rio Grande do Norte é muito reconhecido pela LBV nacional, pelo seu trabalho. Alô, Derlane, a palavra é sua. Olá, querido amigo Pinto Júnior. É um prazer imenso participar do seu programa. O trabalho da Legião da Boa Vontade é muito gratificante, principalmente nesse momento de crise mundial, né, dessa pandemia. E todas as atividades presenciais, sejam com crianças, com idosos, com gestantes, com um grupo de mães, nós tivemos que suspender de acordo com os decretos aqui do nosso estado, né? E diante da situação que nós estamos vivenciando. Tem sido um momento bem crítico, né? Mas o trabalho da LBV de amparo às famílias, de solidariedade, ele continua, né? De que forma? As famílias chegam na instituição, né, em desespero, em busca de uma orientação, em busca de um alimento, kits de higiene. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós já atendemos várias famílias que são assistidas pela LBV. Claro que todo esse trabalho é com todas as medidas de prevenção, né? Nós temos o serviço social que acolhe essas mamães, né? De acordo com todos os cuidados. Essas mamães, elas são ouvidas, né? Nós fazemos o agendamento para que esse atendimento ele possa acontecer. Ligamos para as famílias e marcamos o horário, ela vem na instituição, né? Passamos todas as orientações de combate e prevenção ao Covid-19, né? E também estamos entregando o benefício da cesta de alimentos para essas famílias, como também o kit de limpeza, né, em combate ao Covid-19. E também algumas cidades do interior nós já fizemos atendimento, né? O estado para as famílias que vivem em situação de risco é muito crítico, né? Nós temos várias famílias que já estão em risco alimentar, que tem um número grande de crianças nos seus lares, né? Que moram em casinhas pequenas, que vivem em situação de vulnerabilidade total. E o apoio da instituição nesse momento tão difícil tem sido de suma importância para garantir alimentação, né, para as crianças, para as famílias, que é o básico e hoje já está fazendo falta. Queria pedir também a todos os colaboradores, a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, que colaborem com a Legião da Boa Vontade. Nesse momento, mais do que nunca, nós estamos precisando muito de alimentos, kits de higiene pessoal, kits de limpeza. E todos aqueles que quiserem colaborar, por favor, ligue aqui na nossa central de relacionamento, que é o 0800 055 5099, ou aqui na instituição, né, no 3613-1655, repetindo, 0800 055 5099, e faça sua colaboração, né? Vocês podem acessar o www.lbv.org e acompanhar o trabalho que é desenvolvido em todo o Brasil, né, que tem feito uma diferença muito grande para a vida de milhares de pessoas que vivem em situação de risco. A você, meu grande amigo Pinto Júnior, muito obrigada por todo o apoio de sempre e com certeza, com fé em Deus, iremos vencer, né, esse momento que estamos enfrentando. Muito obrigada a todos que estão ajudando, unindo força, fazendo a diferença, e que Jesus abençoe o coração de todo mundo. Muitíssimo obrigado, Oderlânia Galdino, representante da LBV no Rio Grande do Norte. Ela está colocando aí os trabalhos que foram desenvolvidos, mas nesse tempo de pandemia, em função do decreto, em função de não ter aglomeração, né, de fazermos esse distanciamento social, a LBV está com seus trabalhos suspensos por enquanto, mas certamente depois da pandemia, obviamente voltará a ser feito. E você pode contribuir durante esse período de pandemia, conforme ela explicou, a esse trabalho de arrecadação de donativos para ajudar as pessoas. Olha, pessoal, na grande imprensa, a discussão é o seguinte. Queria mais uma vez mandar um abraço aqui para Jean Leite, do programa Opiniões. Viu? Jean Leite, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado por você estar aqui participando como apresentador da PNTV no programa Opiniões, todas as terças-feiras às 3 da tarde. E você vai, por falar do Opiniões, você vai conhecer já
a opinião de Jean Leite sobre o assunto o que fazer pós-pandemia, do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista da produtividade, o que é que nós vamos fazer depois da pandemia, já que está mudando a forma de consumir, a forma de produzir, como é que teremos, como é que seremos? Teremos algum tipo de mudança de fato? Essa mudança, olha, quando fala de mudança, eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, porque mudança tanto pode ser para melhor, como pode ser para pior. Alguém que está na enfermaria pode receber alta ou ir para a UTI. Vai ter uma mudança, né? Você vai para a UTI, é uma mudança, vai para a casa, é outra mudança. Então a gente fica sempre torcendo para que seja uma mudança para melhor na pós-pandemia. Já já você vai conhecer a opinião, a palavra de Jean Leite, que é professor universitário e estará participando do nosso programa de hoje na 91.9 FM e tantas outras emissoras, na 105 FM, Rádio Liberdade, Rádio Macaíba, FM Flores, FM Executiva, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, Liberdade FM, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó, Rádio Pontal, Rádio Princesa, Rádio Curimataú, Rádio Pureza, enfim, muita gente em diversos municípios, nas várias regiões do Rio Grande do Norte, acompanhando o Jornal Potiguar Notícias. E também, é claro, através de audiovisual no www.potiguarnoticias.com.br. Mas agora chegou a vez de ouvirmos o presidente do Sindiferne. Chegou a vez de ouvirmos a voz do presidente do Sindiferne. Ele vem falar sobre as iniciativas, como é que o fisco, o Sindicato do Fisco está trabalhando neste tempo de pandemia, neste tempo de Covid-19. Alô, meu caro Roberto Fontes, a palavra é sua. Meu amigo Pinto Júnior, boa tarde, satisfação estar novamente com você e com os seus ouvintes. O Sindiferne, cumprindo rigorosamente as recomendações dos órgãos de saúde pública nacional e estadual, está trabalhando de home office, mas as suas atividades estão a pleno vapor, né? Nós adotamos o serviço de home office para principalmente preservar a saúde dos nossos filiados. O Sindiferne tem hoje praticamente 1.000 filiados e a grande maioria é formada por colegas idosos e por pensionistas que também já estão com a idade que é relacionada como a idade do grupo de risco. Então, pensando na saúde dos colegas, das nossas pensionistas, nós adotamos o sistema de home office e tem funcionado bem até agora. As nossas redes sociais têm sido importantíssimas nesse processo de aproximação, mesmo que virtual, entre a direção sindical, o sindicato e os nossos filiados. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando com a ajuda da tecnologia para que as atividades que o Sindiferne tem o dever de fazer, principalmente a defesa dos seus associados, sejam feitas sem nenhum atropelo. Perfeitamente, muitíssimo obrigado pela sua participação. Roberto Fontes, receba o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado por hoje estar conosco no portal Potiguar Notícias, no jornal Potiguar Notícias. Olha, pessoal, ainda tem no Rio Grande do Norte todo um sentimento, toda uma de lamento, né? As pessoas ainda lamentam essa tragédia que aconteceu na família Flor, né? Um empresário Tasso mata o irmão Túlio e comete suicídio, né? A família Flor é muito conhecida no Rio Grande do Norte e realmente causou um estado de comoção, né? Uma situação de comoção, uma tragédia. Ela já é muito difícil, como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a polícia entrou e matou um jovem de 14 anos. Aí imagine quando é entre irmãos, né? Entre irmãos. Olha, pessoal, tem uma dica de quarentena aí, tá certo? Uma noite entre 1000 nesta quarentena. E quem está com esse trabalho muito bacana é a poeta, né? A professora Jeane Araújo. Então entra aí, lê o texto da Jeane Araújo, né? O texto da Jeane Araújo no portal Potiguar Notícias. Uma noite entre 1000 nesta quarentena. Você que quer fazer alguma reflexão em relação à quarentena, você pode
acessar www.potiguarnoticias.com.br e acompanhar o texto de Jeane Araújo. Pessoal, nós vamos conversar agora com o professor Jean Leite, que é apresentador do programa Opiniões na PNTV, sobre o que fazer depois da pandemia. Tem muita gente que está em quarentena, tem muita gente que não consegue ficar em casa por mais diversas razões. Razão número 1, a sua profissão é uma profissão essencial para a sociedade. Razão número 2, as pessoas estão em situação vulnerável e precisam se mexer do ponto de vista econômico e não conseguem ficar em casa em função disso. Eu estava acompanhando, inclusive, as dificuldades aqui do Rio Grande do Norte, mas também de São Paulo. São Paulo inventou rodízio, não deu certo, inventou feriadão, foi pior ainda. Enfim, é uma dificuldade imensa de segurar a ansiedade das pessoas em casa, por um lado, e a necessidade por outro. É muito difícil esse momento somente as pessoas que têm estabilidade, a maior parte das pessoas que estão em casa são as pessoas aposentadas, que têm comorbidade, e também as pessoas que têm estabilidade nos seus empregos, que têm estabilidade, essa garantia, o que tem renda. A maior parte das famílias brasileiras não tem renda. E essa dificuldade de se promover a quarentena, a desigualdade social termina sendo um problema muito grave no que diz respeito a essa questão do isolamento social. E, em grande parte, indisciplina também é uma de nossas marcas, né? Nós não somos o povo mais obediente e mais disciplinado do mundo. Isso é uma verdade que a gente tem que conviver com ela e até buscarmos um aperfeiçoamento nessa direção. Pessoal, vamos ouvir agora a palavra do professor universitário Jean Leite sobre o que fazer na pós-pandemia. Alô, professor Jean, a palavra é sua. Bom dia, Pinto Júnior, é um prazer enorme estar falando com você. Em relação a esse tema, o que a gente pode dizer é o seguinte: essa pandemia não vai durar para sempre. Algum momento ela vai passar. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: como é que eu estarei no pós-pandemia? Eu sairei melhor do que eu estou hoje? Eu sairei mais preparado para o mercado de trabalho? E a partir dessa pergunta, como eu estarei quando o mercado voltar a funcionar, quando as empresas voltarem a abrir, quando as pessoas voltarem a consumir? A partir dessa pergunta, eu vou observar os meus pontos fortes, aqueles que eu preciso melhorar mais ainda, porque já são bons, e aqueles pontos em que eu não sou tão bom e que eu preciso melhorar, os meus pontos a melhorar. Antigamente eu falava pontos fracos, a turma ficava meio chateada, eu digo, não, então tudo bem, não é mais ponto fraco, é pontos a melhorar. Que pontos a melhorar eu posso, nesse período em que nós estamos em casa, me qualificar, estudar, me preparar? E aí, em relação a isso, Pinto Júnior, tem muitos sites, muitas empresas, muitas instituições de ensino superior com cursos gratuitos. É só o indivíduo ir para cima, buscar a internet, através do celular mesmo. Você pega o celular, entra no site, faz vários, que eu tenho vários colegas hoje dando esse depoimento, estão fazendo cursos, estão se qualificando nesse período de quarentena. E também, óbvio, aqueles que puderem, que têm em casa, lerem livros, fazendo resumos, se ampliando o seu conhecimento e as suas competências. Isso é muito importante nesse momento. Claro, sem estresse, sem aquela coisa de tem que fazer 300 cursos, ler 200 livros. Não é isso. Sem estresse. Muito obrigado, é isso mesmo, professor. Vamos acompanhar quem pode ficar em casa, aproveitar para ler, para escrever, tá certo? E sem estresse, ler também as colunas do portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. Muito obrigado, professor Jean Leite, pela sua participação. Agora nós vamos ouvir ainda mais, sobre empreendedorismo com a consultora empresarial Tatiana Marques, consultora executiva. Alô, Tatiana, o que você preparou para o programa de hoje? Olá, amigo Pinto Júnior, olá a todos os telespectadores e ouvintes do Jornal Potiguar Notícias. Bom, Pinto, desde o início, né, a estratégica, ela tomou algumas posições
em relação a o que fazer e como contribuir em meio a uma crise anunciada. A primeira ação foi um e-book gratuito em que a gente colocou ali diversas ações que os empresários poderiam tomar para evitar o impacto causado pela crise do Covid nas suas empresas, né? Então tinha ali instruções para diversas áreas da empresa em que ia minimizar o impacto do lockdown, né, do fechamento e da queda do faturamento ali no início da crise. Então, a gente distribuiu de forma gratuita, muitos pequenos empresários, autônomos, muitos microempreendedores receberam esse material e foi ali um norteador para eles naquele momento. Em seguida, nós divulgamos uma mentoria gratuita, estamos fazendo isso até hoje, estamos fazendo uma sessão de mentoria gratuita com nossos consultores para as empresas que não têm condições de arcar com uma consultoria, que não têm condições de investir nesse momento, mas precisam, estão passando por dificuldades, estão sem direção nesse momento, empresários e empreendedores que não sabem o que fazer nesse momento, e a gente e toda a nossa equipe de consultores está disponível para mentorear essas pessoas de forma gratuita. Então essa é uma segunda ação. E agora, no próximo dia 6 de junho, nós iremos fazer uma ação social, dessa vez com a entrega de alimentos e a entrega de máscaras de proteção para uma comunidade bastante carente e esquecida em Macaíba, chamada Comunidade Lagoa dos Cavalos, onde 60 famílias estão lá alocadas, né? 60 famílias compõem essa comunidade e a gente vai estar levando uma cesta básica para cada família dessa. Então são 60 famílias que receberão a provisão e também as máscaras de proteções, porque sabemos que é necessário se proteger desse vírus e eles provavelmente não têm condições de comprar, de ter acesso à máscara, né? Para a gente uma máscara tem um valor simbólico, mas para quem não tem nada é um algo a mais, é uma dificuldade a mais, e a gente vai levar essa provisão se Deus quiser. Já estamos em fase de arrecadação, né? Já temos 70% daquilo que foi proposto como meta. Empresários, amigos, clientes, nós, familiares, todos envolvidos para levantar aí essa provisão para essas famílias. Então a estratégia ela tem como valor a contribuição social, né? É parte dos nossos valores, temos 10 valores definidos e um deles é a contribuição social. Acreditamos que uma empresa não é só uma instituição financeira, um comércio de compra e venda, mas, acima de tudo, uma empresa é um instrumento de desenvolvimento social, um instrumento de reparação, um instrumento de provisão para muitas casas, para muitas famílias. A gente vê as empresas dessa forma. E é dessa forma que a gente tem implementado, né, como consultoria de gestão, como consultoria estratégica, a gente tem implementado nas nossas empresas clientes esse conceito de que uma empresa não é só uma instituição financeira, uma instituição com cunho financeiro, mas ela pode ser também um instrumento de desenvolvimento, de contribuição social. Então, esse é o pensamento que a gente tem implementado em nossos clientes. Os nossos clientes também têm feito diversas ações e isso é maravilhoso. É um momento em que a gente precisa realmente dar as mãos, é um momento em que muitas pessoas estão lutando contra o Covid, mas também contra a fome. E a fome dói, a fome também mata. E a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente pode fazer alguma coisa, por que não? Por que cruzar os braços se eu, como empresa ou como pessoa física, posso ajudar uma pessoa que está com fome? Então, fica o convite aí também para todos aqueles que desejarem contribuir, todos aqueles que estão ouvindo, que tiverem
possibilidade de doar uma cesta básica, 10, 50, não sei a sua condição, mas estamos abertos também para receber essa doação e nós iremos destinar para essa comunidade. Máscaras de proteção, se você também tem a possibilidade de fazer uma doação de máscaras de proteção, fala conosco que a gente também vai estar destinando essa doação para essa comunidade. E vamos juntos, o Brasil não pode mais viver dividido. O Brasil, ele é grande por natureza, mas a grandeza do Brasil está na união, né? A grandeza do Brasil está quando a gente dá as mãos e a gente juntos constrói o Brasil que a gente sonha. A gente juntos enfrenta essa grande luta que é o Covid-19. Então, fica o convite para todos os amigos empresários, olhem para essa área, olhem para essa responsabilidade social que a sua empresa tem e desenvolva ações relacionadas a isso, que com certeza você vai colher muitos frutos. Com certeza você vai colher, no mínimo, uma boa reputação. Então, é isso que eu deixo como conselho e é isso que eu compartilho com vocês, essa ação que a gente vai estar fazendo aí no dia 6 de junho. Se você quer ser um doador, então fala conosco que a gente vai receber a sua doação de coração aberto. E é isso, Pinto. Vamos juntos. Estamos juntos nessa guerra. É uma guerra de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tatiana Marques. Estamos juntos e misturados. Obrigado pela sua participação. Olha, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Vocês podem acompanhar o jornal inteiro na PNTV, é a TV digital do portal Potiguar Notícias. Acesse aí Potiguar Notícias e você vê o programa inteiro, tá certo? Olha, no Potiguar Notícias, aqui o deputado Hermano Moraes está dizendo que 50 mil pessoas dependem da cadeia de exploração de petróleo no Rio Grande do Norte. Ele é contra o desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte. Prefeito de Ceará-Mirim decreta fechamento do comércio, exceto essenciais. Olha aí o prefeito de Ceará-Mirim também acompanhando aí as medidas do governo do estado. Projeto de Rafael Mota que estimula doação de alimentação é aprovado. Pois aí, o deputado Rafael Mota sensível a essa questão da pandemia e essa questão da necessidade das pessoas. Senadora Zenaide Maia votou favorável ao PL que adia o Enem. Eu abri o programa hoje falando sobre essa questão, vai adiar o Enem, não vai adiar o Enem. Então aí está o posicionamento firme da senadora Zenaide Maia ela a favor de adiar o Enem. Ministério da Saúde libera uso amplo e precoce da cloroquina. A decisão é polêmica. Muita gente é contra essa questão da cloroquina e é um assunto para os médicos. Os médicos é quem deve decidir, ok? Porque o médico é quem estudou para salvar a vida das pessoas, que jurou salvar a vida das pessoas. Então, esse não é quem deve receitar, não é político, não é jornalista, não é engenheiro. Quem deve receitar remédio é médico. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. O nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Até mais, estaremos sempre juntos aqui. Um abraço. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RN Net, sua internet ultra veloz.
Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram.